E agora a gente pode falar do assunto que eu imagino que boa parte de você está aqui para entender, boa parte de você está tentando digerir, que foi o que aconteceu durante a tarde dessa quarta-feira, que é a intensificação dos rumores de uma troca na presidência da Petrobras. A gente já tem visto a companhia sofrer quedas duras aí no Ibovespa nos últimos tempos, né? A gente viu uma desvalorização bem relevante nos papéis desde que a gente viu aquela questão ali dos dividendos extraordinários, né, que não foram pagos, que não foram anunciados com o balanço do quarto TRI de 2023. Com isso, os papéis têm caído bastante, né, porque o mercado tinha grandes expectativas para esses dividendos, e agora começaram a circular em Brasília, né, potenciais nomes de substitutos para o atual presidente da Petrobras, que é o Jean Paul Prats. Segundo uma apuração aqui da coluna Painel da Folha de São Paulo, lá em Brasília já estão começando a circular os novos nomes aqui para o CEO da Petrobras. Segundo a publicação, né, segundo esses dados aqui da Folha, que foram apurados com fontes anônimas, dentre os nomes aqui que estariam cotados para serem o novo presidente da Petrobras, a gente tem o Bruno Moretti, que é o atual secretário especial de análise governamental da presidência da República. Os assessores do Planalto afirmaram que ele é uma indicação do ministro da Casa Civil, o ministro Rui Costa. Ele é, de fato, uma personalidade bem vinculada ao ministro Rui Costa. E ele seria uma alternativa ao Marcos Cavalcante, que a pasta não quer tirar, né, a Casa Civil não quer tirar do comando do Programa de Parcerias e Investimentos, do chamado PPI. E outra opção aqui que também tem circulado bastante, vocês devem ter visto esse nome na imprensa, quem ficou lendo notícia ao longo dessa quarta-feira, que é o nome da Magda Chambriard, né, que atuou na Petrobras antes de ir para a Agência Nacional de Petróleo, para a ANP. Ela atuou na Petrobras e posteriormente foi para a ANP, que é quem regula a Petrobras, ela que inclusive presidiu a ANP entre 2012 e 2016, ou seja, uma pessoa que está fortemente vinculada ao setor de petróleo, esse setor ali de petróleo e gás. As informações são de que também o atual ministro de Minas e Energia, né, que é o Alexandre Silveira, ele não teria feito ali uma indicação para o novo nome de CEO da Petrobras. E o único pedido dele seria de que o Pietro Mendes, que é o secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ele passe a ser o presidente do conselho da Petrobras, se a gente enxergue ali uma troca no comando. Então a gente vê que existe essa discussão ali desses nomes, esses são os nomes que estão sendo ventilados. Relembro também que recentemente o Lula ele pediu para o Jean Paul Prats que sugerisse alguém que pudesse ser indicado para desempenhar o papel de mediador na relação entre o Conselho da Petrobras e o governo. E eu também chamo a atenção aqui para um fato que é muito interessante, que o ministro da Casa Civil, que é o Rui Costa, ele deu uma entrevista para a Globo News ainda nessa quarta-feira, né, com todos esses rumores. Obviamente a imprensa inteira passa a procurar a Petrobras, passa a procurar membros do governo que estariam vinculados com essa novela toda. O Rui Costa foi procurado e deu uma entrevista sobre a Petrobras. Ele falou, né, ele meio que deu uma defendida aí no Prats, que é o atual CEO, nessa entrevista. Ele falou que tanto o Prats quanto a diretoria atual, abre aspas, tem feito um bom trabalho, ou seja, deu um elogio aqui para a atual gestão da companhia, reforçando, inclusive, que a decisão da companhia de reter os dividendos extraordinários, que foram justamente o que frustrou o mercado, não tem a ver com intervenção do governo. Ele falou, inclusive, o seguinte, abre aspas, havia um parecer técnico dizendo que naquele momento seria um excesso de apetite ao risco à distribuição de dividendos extraordinários, ao que indicava prudência, um cuidado maior. Então, o Conselho seguiu o parecer técnico da Petrobras. Não tem nada a ver com intervenção do governo. Então, essas são as palavras aí do ministro Rui Costa acerca dessa novela toda sobre os dividendos extraordinários da Petrobras. Eu deixo aqui o meu boa noite para quem tem marcado presença no chat. A gente ainda tem mais para falar de Petrobras. Inclusive, já tem pessoal falando Guido Mantega. Pois é, até então, o nome do Guido Mantega não foi ventilado. No comecinho desse ano, a gente viu o nome dele ser alçado ali para as manchetes de vários jornais dia após dia, mas por hora ele está bem longe aí de ficar na Petrobras. Eu lembro todos vocês que o Guido, no passado, em outras gestões petistas, já integrou o conselho da Petrobras. E eu destaco aqui, né, eu preciso chamar a atenção para um ponto,
Eu vi um pessoal falando que, na verdade, o papel recupera. Importante esse dado aqui, de fato, eu vou até colocar na tela aqui para vocês darem uma olhada, que a ação da Petrobras, ela registra uma queda muito drástica quando a gente olha para os últimos meses em específicos, né, para uma janela um pouco não tão curta. Isso porque o que acontece? Como vocês estão vendo aqui nesse gráfico de 30 dias, a queda ela veio justamente com o pós-balanço. Então, os papéis nessa janela aqui chegaram a cair mais de 12%, com a Petrobras perdendo bilhões de valor de mercado. Mas, como vocês estão vendo aqui na tela onde o Status Invest, desde o finzinho de março, o papel tem valorizado ali entre 7% e 8%. Isso está muito atrelado à questão do petróleo Brent. A gente viu, inclusive, como eu estava aqui comentando no fechamento de pregão, a gente está vendo o petróleo Brent se recuperar, beirar $90 por barril, que obviamente é um ponto positivo para o Petrobras, né, aumentaria o lucro da empresa. Isso tudo tem muito a ver com questões geopolíticas, né? A gente tem questões geopolíticas no Oriente Médio, e além disso tem aquela questão das refinarias russas, né? A gente viu ataques às refinarias russas, o que, né, tem toda aquela questão de afetar também os preços do petróleo Brent. Afinal de contas, a gente está falando aí de commodities, né? Quando o preço da commodity sobe, a tendência é que as ações vinculadas àquela commodity subam também. E eu tenho que chamar a atenção para outro ponto aqui também, que a gente viu esses rumores de troca aqui de CEO hoje, ao menos, né, hoje, nessa semana, eles não têm feito tanto preço. Hoje a Petrobras caiu 0,5%, olhando ali para os papéis preferenciais. Isso, em partes, tem a ver com o fato de que os rumores eles ainda não estão se concretizando, né? Afinal de contas, a gente não viu sinalizações muito claras. Eu comentei aqui com vocês agora essa entrevista do Rui Costa, ele não foi enfático, ele não falou o nome do indicado dele, né? Dessa personalidade que está vinculado a ele, né? Que é o Bruno Moretti, né, que é o atual secretário especial de análise governamental, que é bem vinculado a ele. Então a gente ainda não viu aquela concretização. Eu lembro a todos vocês que na época que a Vale caiu por conta de rumores sobre troca de CEO, a gente viu os rumores surgirem, isso ficou na imprensa durante um tempo, a gente inclusive noticiou dia após dia aqui nas lives do Sul Notícias, e ao longo do tempo a gente viu ministro elogiando novos nomes, a gente viu mais gente falando sobre o próprio Guido Mantega, né? E na medida em que isso começou a tomar corpo, aí sim as ações caíram. Por hora, a gente não está vendo isso, esses são só o início dos rumores de que o Jean Paul Prats estaria sendo fritado, né, que é como a imprensa e o mercado falam, que é quando uma personalidade está sendo queimada publicamente para ser demitida, exonerada, né, e posteriormente trocada. E eu relembro a todos vocês também que essa aqui não é uma crise que poderia, digamos assim, catapultar um nome tão, né, que sinalizaria tanta intervenção na Petrobras. Então a gente já viu, num passado não tão distante, crises em que o presidente da Petrobras foi trocado e ele estava sendo demitido por conta de crises que tinham a ver com o preço da gasolina. Essas crises, essas possibilidades de troca, assustam muito o mercado, porque o mercado fica muito receoso acerca de uma eventual interferência do governo no preço da gasolina, né, de usar isso para subsidiar o combustível e, obviamente, isso prejudica muito a Petrobras. Essa crise aqui que a gente está vivendo hoje, que fez os papéis da Petrobras caírem mais de 12% no comecinho do mês de março, ela tem a ver com uma questão mercadológica, com uma frustração da Petrobras ante os seus acionistas. Então, eventualmente, se o governo trocar o presidente por conta dessa crise, não tem chances tão grandes de ser um nome para, né, realizar esse tipo de coisa, realizar uma intervenção. Mas a gente ainda precisa ficar atento aí aos próximos capítulos, olhar de fato o que vai acontecer. Assim que a gente tiver mais novidades sobre essa novela da Petrobras, a gente traz aqui para vocês na live das 19 horas. Mas por hora, essas são as últimas novidades sobre essa possível troca de presidência dentro da Petrobras.